Sejam bem-vindos ao nosso curso, os mini-cursos de marketing digital e inteligência artificial. Estamos na nossa terceira aula, né? A nossa aula de usabilidade de ferramentas de IA no contexto do marketing digital. Como você sabe, esse é um conjunto de mini-cursos que são oferecidos aqui pela ECA USP, SEACOM, a Fundação SEACOM, junto à universidade. Para iniciar a nossa conversa, eu primeiro preciso me apresentar e dar um contexto para vocês do nosso objetivo nesse nosso encontro, né? Então, o nosso tema é usabilidade das ferramentas de IA no contexto do marketing digital. Você já viu nos outros dois encontros muita discussão e esclarecimento sobre a questão de como a inteligência artificial está impactando no nosso dia a dia, né? E como isso vai ser importante para entender o contexto das atividades que as pessoas desenvolvem dentro das organizações. Primeiro, quero dar uma rápida apresentação. A minha área de atuação está relacionada à comunicação digital e comunicação de liderança. Atuo tanto como consultor como professor dentro da Universidade de São Paulo e também junto à Fundação do Cabral, a Casper Libero. E em consultoria tenho desenvolvido vários projetos para pequenas empresas, startups e grandes organizações nesse contexto da transformação digital e a importância disso no processo de adoção de novas tecnologias, né? Bom, se a gente começa a falar sobre as ferramentas de IA no marketing digital, talvez o primeiro passo seja a gente conversar sobre os prós e contras, né? Afinal de contas, será que é tudo boa notícia? Ou será que nós temos alguns tipos de desafios que a gente deve levar em consideração também? E eu resumi para vocês aqui esse contexto geral que nos permite ter uma ideia a respeito dos elementos que estão a favor e aqueles que apresentam algumas dificuldades importantes nesse processo. Bom, do lado das oportunidades, a gente vê que, óbvio, ferramentas de inteligência artificial nos permitem automatizar tarefas que eram repetitivas e que consumiam muito tempo. Então, a eficiência é uma palavra super importante no mundo da IA. Por outro lado, a grande vantagem de trabalhar com uma quantidade expressiva de dados nos permite ter personalização, isto é, vai oferecer experiências cada vez mais personalizadas para os clientes. A gente também sabe que, com o advento das ferramentas de IA, a gente vai conseguir ter uma série de insights valiosos que vão permitir que a gente tome decisões antecipando tendências. Escalabilidade, naturalmente, né? Quer dizer, conseguimos trabalhar com uma grande quantidade de dados, atingindo um grande público e de forma muito customizada, impensável em décadas atrás. Agora, contra isso, o que nós temos? Nós temos desafios relacionados, por exemplo, à dependência dos dados. Obviamente, não só porque os dados aqui vão definir o que nós faremos, como também a qualidade desses dados é determinante nesse processo. Como o pessoal diz em inglês, baggage in, baggage out. Se você coloca lixo dentro do processo de avaliação e tomar decisão, a decisão não será boa. Quer dizer, o processo de decisão, ele não valida, ele não qualifica os dados. Na verdade, uma etapa inicial de validação, qualificação desses dados é que é super importante. Custos. Obviamente, em algumas ferramentas, e especialmente agora numa fase mais emergencial da IA, nós temos esses desafios dos custos. Esses custos, eles nos levam a essas questões importantes. E será que nós podemos adotar desde já? Como nós podemos trabalhar a questão da IA nesse contexto, né? A experiência do usuário. A experiência do usuário, vai ser cada vez mais customizada, isso é super importante, vai ser personalizada, mas se eu ultrapassar certos limites, dizendo a esse usuário, consumidor, cliente, coisas sobre o comportamento dele que ele não revelou, mas eu deduzi, isso pode criar um certo nível de constrangimento sobre uma certa invasão, ou ter uma mensagem mais invasiva. Quer dizer, ele não, o nosso cliente consumidor ele começa a perceber que, puxa, pelos dados que eu forneço, ele consegue não só entender meu comportamento de uso e consumo, mas também começa a entender minhas preferências que eu não sinalizei naquelas interações que nós tivemos. E, finalmente, aprendizado. Quer dizer, um dos desafios aqui é tempo necessário e esforço para a gente conseguir maximizar o uso das ferramentas de IA. Isso tanto do ponto de vista das organizações que trabalham com IA, como também pelo ponto de vista dos usuários, dos clientes, dos consumidores, né? Então aqui você tem um rol de prós e contras que falam, puxa, será que usar as ferramentas de IA no marketing digital elas são assim tão determinantes? Sim, temos vantagens, mas também temos desvantagens. E eu trouxe aqui para vocês um resumo muito simples, que eu acho que reúne as principais vertentes das questões da usabilidade de ferramentas de IA no marketing digital. A gente pode ter vários tipos de recortes, abordagens, eu escolhi essa porque eu acho que é bastante intuitiva. Ela nos esclarece sobre como a gente pode pensar o uso dessas ferramentas. São 5 movimentos, são 5 vertentes. Primeiro, a automação de marketing. Quer dizer, todos os processos que vão tornar o processo, as campanhas, as ações de marketing mais otimizadas. Outra, obviamente, a análise de dados. E análise de dados usando inteligência artificial, algoritmos, machine learning, deep learning. Então, a gente está falando de um nível de sofisticação importante no uso, análise
e tradução desses dados. Depois, a personalização da experiência do cliente. Quer dizer, como cada cliente vai ter uma experiência diferente a partir desses insights que nós obtivemos a partir dessas análises. Uma das aplicações mais imediatas e corriqueiras, chatbot e assistência virtual. Isso tem acontecido em várias organizações e eu, intencionalmente, ao abordar cada uma dessas vertentes, vou trazer alguns cases para ilustrar para você como é que isso está acontecendo na prática, porque isso já é uma realidade. E, finalmente, previsão e otimização de campanhas. Quer dizer, se eu automatizei o processo do marketing, entendi os dados, personalizei a experiência do cliente, lancei mão de dispositivos de interação imediata, em tempo real, eu também consigo prever que tipos de campanhas são necessárias e também otimizar essas campanhas. Mas vamos ver cada um desses no detalhe. Vamos começar ali com automação de marketing, que eu acho que é uma coisa super importante para a gente iniciar a nossa conversa. Peguei aqui o caso da Netflix, mas antes vamos falar do que a gente está falando de automação de marketing. Bom, automação de marketing, o que é? Automação de tarefas de marketing, tem todas as etapas de marketing, significa desde o entendimento do público, segmentação do mercado, posicionamento da marca, organização das mensagens, tudo este processo que depois vai desencadear o quê? O envio de e-mails personalizados até a segmentação público-alvo. Então, você tem uma cadeia de etapas que são super importantes nesse processo. A gente vai perceber que essa automação de marketing vai economizar tempo e recursos, e ela vai concentrar esforços em estratégias cada vez mais criativas e alto nível. Isso é super importante. Se a gente pega o caso da Netflix, como é que a gente traduz essa automação de marketing na realidade da Netflix? Obviamente você sabe que houve toda uma transição no uso dessas plataformas, né? No passado distante nós tínhamos o uso de videocassete, a gente precisava alugar de forma muito particular cada filme de forma isolada. E tínhamos então pontos de venda, pontos de locação de fitas com Blockbuster, né? E obviamente o streaming trouxe uma realidade completamente diferente. Quer dizer, a gente tem na palma da mão, controle remoto, a possibilidade de você fazer uma escolha praticamente múltipla, infinita de possibilidades de séries, filmes, novelas, desenhos animados, em função das nossas necessidades e preferências. E o que faz a automação de marketing, por exemplo, no contexto de uma Netflix? Primeiro, ela faz uma eficaz segmentação do público-alvo, porque ela vai identificar cada um desses perfis de clientes consumidores. De fato, quando você navega na Netflix fazendo escolhas de filmes, os algoritmos já identificam por onde você passa, tempo de permanência e tipos de escolhas que você fez de filmes. Isso permite entender qual é o seu perfil e as suas preferências. Existem mais de quase 2.000 tipos de perfis de clientes na Netflix que permitem que eles, através dessas combinações, identifiquem combinações possíveis de aspectos de preferência desse cliente. E o que eles fazem é usar a IA para quê? Para comportamento e visualização dos usuários e recomendar filmes e séries. Dado que você já navegou antes e você viu na Netflix, passa o seguinte, o que você tem interesse. Aí eles também sistematicamente fazem envios de mensagens que são personalizadas, com sugestões de conteúdos que me interessam. Então o algoritmo não só reconhece, identifica, mapeia, como ele dispara informações e mensagens de acordo com o meu perfil. Isso é uma automação das tarefas. A economia de tempo, como ela acontece? Bom, vai atender milhões de pessoas ao mesmo tempo. E depois ela também trabalha com uma equipe reduzida de prestações de marketing. Você precisa agora de uma grande equipe que vai trabalhar nesse processo de análise, codificação e lançamento de mensagens. Os algoritmos são capazes de fazer isto de uma forma muito mais eficiente. O que significa dizer que a gente pode dedicar esforços para automatizar essas tarefas, sobram mais recursos para estratégias criativas e desenvolvimento das novas séries e filmes originais, que é o que a Netflix fez. Ela não só era um repositório que você podia acessar filmes e produções, mas agora ela também produz as suas próprias séries, baseadas no quê? Nas preferências dos seus clientes. Então, o que a gente percebe é claramente isso. E a gente está falando de mais de 260 milhões de assinantes no mundo. Então, a Netflix hoje, ela não tem fronteiras, tanto que ela trabalha com produções em diferentes países. Obviamente, ela tem as produções em diferentes línguas. Isso permite um grande nível de acesso, impensável no passado. Quer dizer, o uso de ferramentas de IA no marketing digital traz outra categoria, outra forma de relação entre as empresas e as organizações e seus clientes, seus consumidores. Outro caso exemplar é o próprio caso da Amazon. Então, a Amazon é um caso bem conhecido, né? Que também vai trabalhar com esses elementos que eu estou mencionando aqui, de automação das tarefas, economia de tempo e esforços em estratégias cada vez mais criativas. Como é que funciona na Amazon? Bom, ela é líder em usar a automação para quê? Para personalizar a experiência do cliente. Toda vez que você navega no site, faz solicitações, encomendas, compras, ela vai combinando essas suas opções de qualquer item do seu interesse, que vai de um vestuário a um eletrônico, passa por um livro, e esse entendimento das suas preferências, da sua experiência, permite que ela vá sugerir para você produtos, com base no quê? No seu histórico de compras, que você comprou antes,
E tanto que você já vê nas telas, né, do site da Amazon, quando você navega, aspectos de quem comprou esse também comprou esses. E existe um nível de conversão razoável com essa exposição de possibilidades. Eles também fazem pesquisas anteriores, a partir das suas pesquisas anteriores, ele consolida isso com o seu histórico de compra e os seus padrões de navegação. Quer dizer, eles conseguem saber rastrear por onde você passa dentro da plataforma, observando os seus interesses. Então, não só o que você viu, como o que você pesquisou agora e no passado, como também as compras realizadas. Tudo isso vai compor esse perfil do usuário, de tal forma que ele reflita aspectos psicológicos, preferências culturais, aspectos sociais do próprio consumidor, do cliente. Obviamente, como no caso da Netflix, ele vai automatizar o quê? Envios de mensagens com recomendações de produtos com cupons e ofertas. Então, o que acontece é que ele começa a oferecer, então, tanto para o cliente, não só quando ele está na interação direta na plataforma, mas pós o contato com a plataforma, uh, ele conseguir dar mensagens e sinalizar oportunidades através de e-mails e outros tipos de mensagens em diferentes tipos de aplicativos. Obviamente, vai oferecer uma economia de tempo, porque quanto mais eu sou mais assertivo na identificação do produto que eu quero, mais rápido a compra. E, por fim, também vai dedicar o quê? Mais recursos fazer o quê? Por exemplo, o Amazon Prime, quando você qualifica, diferencia, sofistica as suas ofertas para os clientes. Isso permite o quê? Expandir novos mercados. Exatamente baseado no quê? Na análise dos dados dos clientes que estiveram utilizando a plataforma e comprando os produtos da Amazon dentro das suas plataformas. A gente percebe que você tem um conjunto importante de ações da Amazon que trabalha em diferentes aspectos, seja de uma loja online, seja através de lojas físicas, às vezes tem vários tipos, através de terceiros, e tem uma rede de conexões que permite, nessa comunidade você, Amazon, você ter experiências valiosas nesse processo. E olha, isso aqui só foi o primeiro bloco de automação de marketing. O segundo bloco, a gente vai falar de análise de dados. Ele, no fundo, está por trás disso. Né? A análise de dados ele vai trazer o quê? Elementos importantes para como decodificar isso. O que eu falo de análise de dados? Quando a gente pensa em análise de dados, gente, a gente está falando de processar grandes volumes. É o Big Data. No passado era muito complexo isso. A gente tinha muita dificuldade em conseguir ter mensagens customizadas para os clientes, porque, no final das contas, era muitas informações e muita gente ao mesmo tempo. Quando isso acontece, a gente não conseguia ter mensagens personalizadas, customizadas, mas sim massificadas. Então, era a mesma mensagem para um conjunto grande de pessoas. Agora, não. Todos os processos e as ferramentas de IA permitem que não só dê qualidade de informação de forma individualizada para cada cliente, usuário, consumidor, mas também eu possa estabelecer mensagens direcionadas a cada um deles. Então, separo o perfil de cada um, analiso as preferências de cada um e qualifico e personalizo as mensagens para cada um. Isso permite obter o quê? Insights importantes sobre o comportamento do cliente, os padrões de compra e até tendência de mercado. Quer dizer, no conjunto de pessoas com esses perfis, eles tendem a preferir esse tipo de produto. E, obviamente, isso vai permitir que eu tenha um apoio importante em tomar decisão. Porque eu estou me baseando em dados, em evidências, em comportamentos expressos desses clientes. Vamos ver o Airbnb. A gente sabe, olha, eles, só no Brasil, eles têm mais de, aliás, no mundo, né? São 5,2 bilhões de gasto total dos hóspedes com o Airbnb, né? A gente está falando de um conjunto importante que envolve desde compras de mercado, transporte local, quer dizer, ele mobiliza um conjunto importante de elementos, oferecendo estadia, né, locação. Mas vamos ver como é que o Airbnb trabalha essa questão dos dados, né? Processamento de grandes volumes de dados. Então, nesse caso, vai trabalhar com os dados das reservas dos clientes, das pessoas que vão fazer a locação de algum imóvel, né? Das avaliações que esses usuários têm no sistema, com preços de mercado e informações sobre as locações. Essa plataforma também faz um sistema eficiente de reservas e alocações, quando está disponível, o preço, se é possível negociar estadia ou não, que recursos tem dentro da hospedagem. E, obviamente, o Big Data ele vai trabalhar com esse volume de dados de uma maneira mais rápida e eficiente, otimizando as soluções. Os insights vêm de onde? Das preferências dos clientes. Quer dizer, é uma casa mais no campo, no centro da cidade, é próximo a atividades culturais, sociais ou não, está associado à proximidade de um aeroporto ou estações de trem, então, também sobre preferência de viagens. Então, quando esse cliente ele passa a ter vários usos do Airbnb ao longo do tempo, como é que a gente pode entender as preferências desse cliente no uso desse sistema, né? E, obviamente, o comportamento de reserva, né? Se ele faz pagamento à vista, se é por cartão e assim por diante, né? Isso permite otimizar a experiência do usuário de tal forma que ele possa, a plataforma possa recomendar novos locais e locações com características e condições que são aquelas que o cliente deseja. E, obviamente, isso permite tomar decisões
importantes de, bom, esses segmentos de mercado estão em expansão, tem mais gente demandando para esse tipo de serviço, esses locais com esse tipo de acomodações, então isso permite, inclusive, ter uma ação mais consistente na oferta de serviços e possibilidades de hospedagem. Se a gente olha o modelo do Airbnb, você vai ver que tem de um lado tanto o feedback do anfitrião, quer dizer, quem é o dono do imóvel a ser locado, né, como o feedback do hóspede, tanto do lado esquerdo como do lado direito, você vê ali, né? E o que faz o Airbnb? É uma plataforma que cria o espaço, identifica os perfis, administra os pagamentos, oferece segurança no controle de informação desses dados e também oferece uma série de serviços para visualização do espaço de hospedagem. Então, no final das contas, você vê que ele organiza tanto do ponto de vista do cliente, como daquele que oferta o espaço. Porque o Airbnb não é o responsável pela hospedagem. Ele otimiza esse encontro entre oferta e demanda. Nessa otimização, ele permite que as pessoas tomem as melhores decisões. Aqui foi o segundo nível de análise de dados que permite essa personalização. O terceiro aspecto agora é a personalização da experiência do cliente. Ok, otimizei o marketing, analisei os dados, agora tenho que tornar particular essa experiência do cliente. Como é que eu faço isso? Como é que a IA tem ajudado nisso? E eu trouxe alguns casos aqui para vocês, eu trouxe casos brasileiros, inclusive, que a gente possa entender um pouco mais. A gente pode pegar o caso do Nubank aqui, por exemplo, né, que hoje já responde por 73 milhões de clientes no país, né, é o quinto maior banco. Mas vamos primeiro entender do que a gente está falando aqui. Bom, o que é personalização da experiência do cliente? Primeiro tem que usar os dados para entender como oferecer experiências particulares para cada cliente. O que cada cliente quer. Depois oferecer um conteúdo de oferta sob medida para cada indivíduo. Eu preciso ter uma eficácia nas campanhas de marketing que conversem com esse cliente, de tal forma que ele se sinta mais satisfeito e a taxa de conversão, isto é, compra de serviço ou utilização de algum tipo de produto, seja efetivamente realizada. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, no caso do Nubank, ele vai utilizar uma série de dados de transações com padrões de gasto, preferências do cliente, para quê? Para personalizar o que? A experiência bancária. Quer dizer, mesmo que eu tenha dois clientes com o mesmo volume de investimentos, eles podem ter percepções diferentes de aversão ao risco, eles podem ter preferências diferentes sobre que tipos de produtos de investimento eles gostam de utilizar, eles podem utilizar produtos diferentes do próprio banco, eles podem utilizar canais diferentes de comunicação do próprio banco. Então, tudo isso muda o perfil desse cliente, que tem a ver com perfil socioeconômico, cultural, etário, gênero. Então, tem um conjunto de elementos que interferem e determinam comportamentos diferentes. Quanto mais eu entendo como ele transaciona com o banco, eu posso ter mais recomendações personalizadas dos produtos financeiros que interessam a esse perfil. E aí eu posso enviar comunicações o quê? Personalizadas com base nesse comportamento. Então não é o banco que oferece, mas a partir das necessidades e demandas dessa clientela, eu posso oferecer soluções diferentes. Quando isso acontece, eu personalizo o quê? A experiência do cliente. Isso significa que os clientes são mais propensos a responder essas comunicações que eu ofereço a eles. Que quando eu aciono campanhas que falam mais com os interesses do cliente, a tendência de ser responsivo é maior. E, obviamente, a taxa de satisfação do cliente e a taxa de conversão aumenta, porque ele se sente satisfeito recebendo as iniciativas que têm a ver com as necessidades dele, e ele passa a ser mais bem atendido e ele passa a usar mais os serviços e produtos do banco. O resultado final é uma taxa de conversão maior. Se eu olho o caso da Magazine Luiza, que começou com lojas físicas, depois ela caminhou para o mundo digital, e há mais de 15 anos eles vêm fazendo todo um processo de transformação digital importante na própria organização. Então, é um processo longo de transformação que vem acontecendo. Isso é exatamente as mesmas coisas, né? Eles ofereceram conteúdo sob medida, então eles fazem o quê? Eles fazem uma análise do cliente, o histórico de compras que ele fez em suas plataformas, de tal forma que ele consiga fazer uma identificação de perfis socioeconômicos, demográficos, perfil de compra, preferências, e analisa esses dados, e aí começa a apresentar produtos que são mais relevantes. Então, ele faz estímulos de ofertas, promoções que falam diretamente com as necessidades desse cliente. Isso aumenta a relevância e eficácia das campanhas de marketing, porque é uma experiência personalizada para o cliente, né? São mais propensos a se envolver com essas ofertas personalizadas. E aumenta a satisfação do cliente nas taxas de conversão, porque me oferece aquilo que eu desejo e minha chance de fazer uma compra bem-sucedida é maior. E você vê que isso é tão importante que não só isso muda a forma como o varejo funciona, a gente sai da grande transformação que o varejo passou das lojas físicas ao mundo digital, na verdade combinando, né, esses dois universos, mas até a forma como as equipes funcionam dentro da organização. Então, a utilização de metodologias ágeis dentro dessas organizações está sendo cada vez mais frequente. Exatamente porque essas metodologias permitem que grupos de discussão e tomar de decisão sejam mais rápidos. Então, não são só os sistemas de inteligência artificial, mas a forma como as pessoas funcionam, a estrutura funciona, a tomada de decisão acontece,
ela também se modifica. Você percebe que é uma cadeia de elementos que afetam e impactam toda a organização. Na nossa quarta vertente, a gente vai falar do chatbot e assistência virtual. Então, entendi a automação dos processos de marketing. Análise de dados é fundamental para fazer o quê? A personalização da experiência do cliente. E ali, no campo de batalha, na trincheira da frente, tem o quê? Chatbots e assistência virtual. Quer dizer, aquelas formas de interação com o cliente no dia a dia que oferecem uma resposta rápida. E nesse sentido, a gente percebe que várias iniciativas têm sido adotadas para que isso possa dar uma melhor experiência, uma velocidade de resposta à necessidade do cliente. Eu escolhi aqui a Gol. O transporte aéreo, obviamente, passa por vários desafios no período recente, né? A pandemia foi particularmente dramático para eles, né? Mas a gente vê o seguinte, quando a gente fala de chatbot assistência virtual, o que as organizações, as empresas buscam? Elas querem oferecer isso nas mídias sociais e nos seus websites, nas suas plataformas. Elas querem dar um suporte ao cliente de maneira mais instantânea, porque às vezes as pessoas não querem falar com um atendente humano. Elas querem informações muito específicas para obter informações ou tomar decisão rápida. Então, o que esses dispositivos permitem é essa resposta rápida e imediata, em cima de padrões, de protocolos bem estabelecidos. Eles querem responder perguntas de forma muito imediata para poder otimizar vendas, né? E isso pode melhorar a experiência do usuário, porque isso reduz, inclusive, a carga de trabalho da participação humana no processo. Então, vamos ver lá. Chatbots em sites, em plataforma digital. Então, a gente está vendo a presença deles em Facebook, Messenger, Instagram, quer dizer, em vários tipos de plataformas em que você pode interagir de forma imediata, né? Então, você faz perguntas, tem respostas, pode verificar status de voo, reserva, condições, obter informações a respeito de procedimentos necessários para certos tipos de viagem, documentação e assim por diante. Bom, o suporte ao cliente é instantâneo e personalizado. Quer dizer, você vai ter uma resposta à sua pergunta, que normalmente, obviamente, pelos algoritmos e a inteligência artificial, em geral, as perguntas têm as mesmas características, então você tem um conjunto de respostas pré-definidos, né? Que facilita bastante, né? Do que simplesmente colocar um teleatendimento humano que, no fundo, repete as respostas estabelecidas em protocolo, né? E, obviamente, sobre voos, reservas, política de bagagem, que são informações bem definidas e de perguntas frequentes, né? Obviamente também ajuda na resolução de problemas de vendas, quer dizer, alteração de data de viagem, reembolso, mudança de assento. Então, tem uma série de mecanismos que são muito operacionais, onde a IA pode trabalhar de forma muito mais eficiente. E também na compra de passagem até de pacotes de viagem, sabe disso. A experiência do trabalho desse usuário melhora e reduz a carga de uma necessidade de presença humana na repetição de informações que já estão bem estabelecidas, né? Então, isso permite um avanço nas interações. Então, o caso da Gol, que tem uma interação intensa com os seus usuários, mesmo porque o custo da compra do serviço deles é mais alto do que simplesmente um produto de menor valor, demanda muito das pessoas essa necessidade de interação. E, por fim, falar um pouquinho sobre a previsão e otimização de campanhas. Então, se de um lado eu entendi a automação, analisei dados, personalizei a experiência, coloquei na linha de frente esse processo de assistência virtual, eu também posso ir adiante, fazer previsões e até otimizar minhas campanhas. Como é que isso funciona? Quando a gente fala disso, a gente está falando de situações como essa, né? Quer dizer, como é que eu posso prever o desempenho das campanhas de marketing? Através daqueles padrões históricos que eu levantei, né? Isso em tempo real, porque eu coleto os dados, comparo e vejo se existem mudanças significativas. Bom, a partir disso eu otimizo os orçamentos, onde eu sei que é mais responsivo e onde não é menos responsivo. Eu também posso direcionar recursos, maximizar o retorno de investimento naquelas iniciativas e atividades cujo preço, o valor é maior e tem uma resposta melhor. Então, você vê, por exemplo, o caso da Natura, ela vai usar assim, técnicas de análise de dados para prever o desempenho de suas campanhas de marketing, que são diferentes produtos, são sazonais, tem épocas de lançamento, tem datas comemorativas, tem datas que o volume de vendas é maior, como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, eles observam o comportamento dos seus clientes e, a partir disso, dos padrões históricos, eles projetam, avaliam comportamentos futuros. Então, eles vão usar os padrões históricos de vendas, combinado com o comportamento do cliente e suas preferências, que são obtidos em tempo real, para que eu possa oferecer, no final das contas, uma solução de serviços e produtos mais adequada. E isso dá mais eficácia às campanhas, né? Porque eu sinalizo, passo mensagens muito mais apropriadas para o meu mercado, né? E nesse caso, a gente está falando de um conjunto expressivo. Eles têm mais de 32 mil colaboradores associados, mais de 2.300 lojas, né? 7 milhões de consultoras. Então, o exército se mobilizando para fazer uma série de ações. Tem um processo de ritualizado de atualizações de produtos e serviços ao longo de todo o ano. E, obviamente, a Natura ela precisa ter muita clareza sobre onde ela pode se posicionar melhor diante desse cenário em mudança, especialmente considerando a preferência dos seus clientes, né? E eu queria finalizar fazendo esse pequeno e breve resumo sobre a usabilidade da ferramenta IA, mas do ponto de vista de tendências e perspectivas. Ok, nós vimos que tem esses 5 grandes vertentes, mas e para o futuro? Será que isso há de se manter? Como é que isso funciona?
Bom, no caso das tendências e perspectivas, a gente vai ver 6 movimentos importantes. Primeiro, a personalização avançada. Então, personalização mais granular, em tempo real. O que significa dizer que quanto mais eu aplico IA, mais qualidade dos dados eu terei e mais capacidade de análise apurada sobre o perfil do meu cliente. O que significa dizer que eu posso oferecer experiências mais diferenciadas. Automação inteligente. Então, tudo que é repetitivo, a gente pode estabelecer uma automatização. Isso também facilita muito o processo de decisão de marketing, em cima de insights preditivos. E eu vi que certos comportamentos dos meus clientes, produtos e serviços, está se modificando, comparo com os dados e começo a estabelecer novos parâmetros importantes de comportamento futuro. Chatbots mais inteligentes, quer dizer, eles começaram de forma muito rudimentar, é bem verdade, né? Que era quase uma repetição de um script pronto. Agora eles têm um conjunto de informações, uma curadoria, que permite que eles interajam de forma mais complexa e personalizada. De tal forma que eles dão respostas combinando uma série de variáveis para os diferentes tipos de perguntas que são recebidas. E aí você vai fazer a integração dessas plataformas de tal forma que você vai combinando uma série de informações e respostas possíveis. Análise preditiva. Quer dizer, quanto mais eu analiso os dados, ele vai me permitir antecipar comportamentos de uso e consumo, o que também me permite antecipar tendências de mercado. E aí eu vou ajustando minha estratégia de marketing. Experiências imersivas interativas. Isso está para fora, né, dos algoritmos, mas ele vai se somar ao uso dos algoritmos de inteligência artificial. Quer dizer, o uso da realidade aumentada e da realidade virtual. Os seus clientes podem experimentar produtos e serviços de uma maneira completamente nova. Quer dizer, eu não preciso ir à loja, não preciso ter contato com o produto. Eu posso ter situações em que eu tenho uma experiência, inclusive uma viagem, de uma visualização de alguns tipos de passeios que foram gravados, filmados em condições reais e eu posso participar dessa experiência através da realidade aumentada ou realidade virtual. E, finalmente, nós temos um desafio importante no futuro, que é a ética e transparência. Quer dizer, primeiro, tem alguns aspectos de viés do algoritmo, porque ele repete padrões que ele identificou no passado. Existe toda uma discussão sobre qual grau de manipulação do comportamento do cliente em função dos vários tipos de estímulos que a gente oferece. Na prática, isso já acontece, né? Em todas as mídias e campanhas de marketing que a gente já utiliza, né? Seja através de rádio, TV, jornais, publicidade. Quer dizer, existe sempre uma indução, uma mensagem que pretende ser propositiva. E, na verdade, o que é necessário ter em mente é que as organizações precisam ter padrões de ética e transparência, deixando claro como eles atuam e o que eles fazem. E, obviamente, muita responsabilidade nesse processo. Quer dizer, rigorosamente, a gente vê que é um caminho sem volta. Existem uma série de soluções que estão sendo adotadas e elas, de fato, facilitam muito o processo de execução das ações de marketing digital, facilita a vida das empresas, facilita a vida dos clientes, dá mais personalização e resposta à sua demanda, e que eles, no final das contas, vão chegar a esse término com uma evolução de tendências em que isso vai estar completamente imerso, envolvido no nosso dia a dia, momento a momento. Eu quero finalizar agora essa nossa quarta aula do mini curso, sinalizando para você que você precisa escrever a senha de hoje, que é digital, tudo em maiúsculo. Ao longo dessas 4 aulas, você teve, então, as senhas, né? Então, você vai organizando essas senhas para que você tenha a certificação do seu mini curso, né? Acompanhe as nossas atividades através do WhatsApp. E você sabe, como já foi mencionado na aula anterior, também existem a possibilidade de sorteios de livros, bolsa de estudo, né? Quer dizer, uma série de fornecimento de e-books e outros tipos de recursos para que você se mantenha atualizado a respeito de marketing digital, né? A nossa ideia é que você esteja conosco, participe dessa nossa jornada e seja bem-vindo para conversar, debater e compartilhar conhecimentos e experiências que nós temos. Até a próxima aula. Um abraço.